Eu quero ler então com vocês nosso texto de hoje, que está em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 30, que diz: Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Eu quero orar com você, pedindo a iluminação de Deus sobre as nossas vidas. Pai, mais uma vez, damos graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra. E por sabermos da nossa total incapacidade, ó Deus, de compreendermos coisas espirituais sem a ação do Teu Espírito Santo, te pedimos, ilumina o nosso entendimento, ilumina o nosso ser, para entendermos, absorvermos e, ó Deus, retermos em nosso coração todos os ensinamentos contidos nesta palavra, para que a nossa vida seja uma vida frutífera, uma vida a qual o Senhor planejou para cada um de nós. Eu oro assim na certeza da ação do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. O meu assunto ainda é conversão genuína. E hoje eu vou falar sobre, na sequência dos textos, eu vou falar sobre adultério. Nós iniciamos a nossa jornada, algumas semanas, pelas bem-aventuranças. E nós descobrimos que ser pobre em espírito, não ser autossuficiente, depender de Jesus, é a nossa chave de entrada no reino dos céus. Depois, falamos da missão dos discípulos de Jesus. Missão possível. Essa missão é dar sabor de Deus e transmitir luz de Deus, luz do Senhor, nesse mundo que está mergulhado nas trevas, na escuridão, nesse mundo sem graça, nesse mundo vazio, existencialmente falando. Em seguida, Jesus reforçou a validade da lei, fazendo, porém, ressalvas preciosíssimas e ressignificou o entendimento correto da lei. Na sequência, então, ele deu dimensões exatas acerca do mandamento não matarás. Hoje, veremos os lábios de Jesus a destilar a mais pura, clara, objetiva e equilibrada doutrina sobre limites sexuais. Vamos chamar de número 1 aqui. Uma coisa que precisamos deixar claro é o que é adulterar. Nesse caso aqui do texto, adulterar tem vários significados: modificar, alterar, corromper o propósito original, no caso aqui do casamento, a quebra da aliança. É uma aliança feita por Deus, planejada por Deus, propositada por Deus. Versículo 27, Jesus deixa bem claro que ele está por dentro desse mandamento. Ele diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Então ele deixa claro que ele não está caindo de paraquedas, ele sabe do que ele vai falar. Na sequência, o versículo 28, ele vai então fazer a sua ressalva. Eu, porém,
é o termo que ele usa. E esse eu, porém, né? Ou em verdade te digo, é a tônica, né? Dessa parte do sermão, onde Jesus vai fazer várias, como eu já disse antes, várias antíteses a respeito de vários assuntos aí. E o assunto de hoje é o adultério. No versículo 28, então, primeiro no 27, ele deixa bem claro que ele conhece esse mandamento, não adulterarás, tá? Ou não quebrarás o vínculo, ou não desfarás a aliança. A gente pode usar todos esses termos. Então no 28 ele começa dizendo, eu porém, essa aí é a antítese usada por Jesus logo de cara aí, a respeito do 10º mandamento. Ou, aliás, do 7º mandamento. E ele vai fazer essa antítese usando a própria lei. Para isso, ele vai usar o 10º mandamento, que é não cobiçarás. O não cobiçarás, está lá em Êxodo 20, versículo 17, vai dizer para você não cobiçar inúmeras coisas, mas entre elas, que é o que faz referência ao nosso texto de hoje, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E sem brincadeirinha, porque esse assunto é sério. Com isso, Jesus ressignifica esse tema, né, sobre o adultério, modificando, né, claro, colocando a maneira correta de entender, de enxergar, de interpretar e de viver esse mandamento na prática, na vida diária. Quando ele, para ressignificar, para dar o sentido correto do mandamento, do 7º mandamento, ele aciona o 10º mandamento. Jesus está colocando uma regra aqui bem clara para mim e para você, eu já disse aqui em outras oportunidades, de que a Bíblia não é um amontoado de palavras. Cada palavra, ela tem um encaixe perfeito, umas com as outras. Tá? Com isso, Jesus está dando a esse mandamento a direção correta, que é a interdependência dos mandamentos. Ou seja, eles são interligados, eles não estão um aqui ou tá colado. Não, eles estão juntos. Lembro mais uma vez do que já disse anteriormente, aqui, né, nessa série que eu estou falando aqui, sobre conversão genuína. Eu já disse aqui anteriormente que os escribas, mestres da lei, e os fariseus, os considerados os maiores praticantes da lei, eles queriam classificar os mandamentos. E que classificação seria essa? O de maior peso e de menor peso. Ou maior importância e menor importância. Ou de 1 a 10 em valores. Tá? Eles tentaram fazer isso. E aqui Jesus está deixando bem claro que não existe mandamento mais importante e menos importante. Eles estão todos completamente interdependentes, interligados, unidos. Né? Eu quero pedir para você, que talvez está chegando agora, que assista os vídeos anteriores para você ficar mais por dentro do nosso assunto aqui. Tá? Mas dando seguimento aqui no nosso assunto de hoje, que é a respeito de um tema tão forte, tão importante, e tão, vamos colocar dessa forma, né? Tão presente na vida pós-moderna. Eu quero, assim, em outras palavras, dizer o seguinte, que os mandamentos conversam entre si em perfeita harmonia. Por isso, Jesus disse que não desaparecerá da lei a menor letra nem o menor traço.
Ele deixou claro isso. Isso porque, como na primeira antítese que Jesus fez a respeito do homicídio, ele disse que onde estiver a raiva, a fúria, a cólera, já se caracteriza o homicídio. E diferente da interpretação comum, concentrada no ato, Jesus diz que o correto entendimento desse sétimo mandamento aqui é olhar o 10º mandamento, o não cobiçarás. Porque fazer isso é ser preventivo. Ou, em outras palavras, nas palavras de Jesus, ou eu faço isso, ou eu já cometi adultério. Ou, para observar o sétimo, eu olho para o 10º, ou eu já cometi o adultério. É assim que funciona. Esse olhar de cobiça, do qual Jesus está dizendo, é aquele olhar que quer instigar a outra pessoa ao erro. Você entende bem o que eu estou falando aqui. Alguns crentes, né, eles fazem piada desse assunto e dizem, por exemplo, que no primeiro olhar está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem problema. O segundo olhar, já estamos correndo perigo, né? É assim que a brincadeira corre. E no terceiro, pronto, já era. Já caiu, já cometeu adultério. Brincadeiras à parte, esse tema ele é muito sério para piadas, pois o destino final aqui é o inferno. É a separação eterna de Deus. Então não dá para brincar. É sério o negócio. Jesus não faz rodeios. Ele vai no cerne da questão, que está concentrada na cobiça e não no ato em si. Por isso, antes de você se preocupar com o adultério, preocupe-se com a cobiça, com a intenção do seu coração. A gente poderia dizer o seguinte: preocupe-se com a intenção antes que ela se transforme num fato propriamente dito. Entendido o que é o adultério, e ficou bem claro nas palavras de Jesus, não no entendimento comum, porque no entendimento comum o adultério é lá e cometer o ato carnalmente. No entendimento de Jesus é bem diferente. Passa pelo 10º mandamento. Cobiçou, né? Deu aquele olhar mais profundo, pronto. É isso que ele diz. Aí vem a questão. Número 2, vamos colocar de número 2. Como tratar então desse assunto, desse tema, desse pecado? Jesus disse o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca. Por quê? Porque é melhor você entrar no reino faltando um olho do que com tudo, com os 2 olhos, não faltando nada, ser lançado no inferno. Lançado, olha só. E se a tua mão direita te faz pecar, tropeçar, corta e lança de ti. Pois convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Palavra de Jesus. Forte, mas é palavra de Jesus. Então, se a gente fosse resumir, seria o 29, olho direito te faz tropeçar, pecar, arranca e lança. Mão direita, versículo 30, te faz tropeçar, pecar, arranca e lança. O olho, ele é o membro do corpo que sucessivamente nos leva a pecar. Essa que é a verdade. Especialmente em relação a questões sexuais. O olho direito aqui, ele tem uma referência ao nosso melhor olho, ou o nosso melhor olhar, aquele olhar mais puro, né? Mais inocente, mais despretensioso. A mão direita,
que Jesus usa aqui para, vamos dizer assim, como metáfora, a mão direita aqui nada mais é do que uma repetição, tá certo? Fica bem claro aí, do mesmo assunto. Ele está usando a mesma temática. Ele está mudando do olho para a mão. Poderia ser o pé, poderia ser o braço, poderia ser a boca, poderia ser o nariz, poderia ser, sabe, qualquer coisa. Mas ele está usando a mão aqui. Por quê? Porque isso se trata de uma forma, né, usada nesse período da história, uma forma muito usada nos ensinos, para dar ênfase em alguma coisa, em alguma verdade que queria reforçar mais, então repetia-se essa palavra 2 vezes, igualzinha, completa, ou fazia-se um jogo de palavras e trocava algumas palavras, mas mantinham-se, ou melhor, se mantinha a essência do assunto. É o caso aqui. Então, ele faz referência ao olho, como eu disse, e para reforçar ele fala da mão, mas aí você note que a argumentação é a mesma, corta e lança. Por quê? Porque é melhor entrar faltando do que não entrar e ser lançado no inferno. Essa que é a essência do assunto, e não a mão ou o olho. Tá? Ele está usando essas duas partes do corpo para contar para nós essa metáfora aí a respeito da entrada no reino dos céus ou não. O tratamento aqui, que é isso que interessa, o tratamento aqui é radical. E é radical porque ser radical é uma marca dos ensinos de Jesus. Mas esse radicalismo, ele precisa ser entendido corretamente. Caso contrário, ele pode causar danos e consequências trágicas, como já aconteceu na história. Um exemplo, por exemplo, eu poderia citar aqui, meados do 2º século, mais precisamente, em 185 a 253 depois de Cristo, viveu então nosso personagem aqui, o Orígenes. Ele é famoso aí na história, né? História da igreja, enfim. Esse cidadão, ele assumiu uma escola catequética na época, e eles, ao se deparar com o capítulo 19 de Mateus, versículo 12, depois de ler esse versículo, o que ele fez? Ele se castrou. Orígenes se castrou. O capítulo 19, versículo 12, Jesus está ensinando ainda sobre, na verdade lá o ensino é sobre o divórcio. E ele está dizendo assim que há eunucos que nasceram eunucos. Há eunucos que foram feitos eunuco pelo homem. E outros se tornaram eunucos por conta própria pelo reino dos céus. Orígenes leu isso daí, foi lá e se castrou, se automutilou. Foi isso que ele fez. Não se engane, tá? Essa atitude extrema de Orígenes não foi extrema o suficiente. Só você pode falar, puxa, pastor, o que é extremo então para Jesus? Não foi extrema pelo seguinte: este ensino de Jesus, ele está lidando com um contexto de luxúria. Sobre isso que Jesus está falando, tá? Jesus está falando aqui do olhar, do olho no olho de uma mulher comprometida, no caso. Essa que é a ideia que o texto traz de uma mulher comprometida. E com esse olhar transmitir a essa pessoa, ou a mulher para o homem, ou o homem para a mulher, transmitir tudo
aquilo que se espera e se deseja obter dessa pessoa e com essa pessoa. Tá? Então está tudo contido no olhar. Se castrar não melhorou em nada a condição do Orígenes diante desse pecado que tanto aterrorizou seus pensamentos. Por quê? Porque a castração só ia impedi-lo de consumar carnalmente o adultério. Certo? Mas Jesus está indo além do carnalmente. Eu já falei isso aqui. Ele está indo mais fundo, mais profundo na questão. Lembra? Eu disse aqui na última semana que não é preciso puxar o gatilho para matar alguém, para ser um homicida, segundo Jesus. Basta irar-se. Basta ficar com raiva, aquela raiva, sabe, matadora de alguém. E isso já é suficiente para levar a pessoa a julgamento, à prisão e possivelmente, como nas palavras de Jesus, ao fogo do inferno. A essência aqui é a mesma. Cortar fora uma parte do corpo que cometeu uma ofensa é uma maneira que Jesus usou para dizer, para dar um recado aos seus discípulos de como eles deveriam lidar com esse pecado, com o pecado. Eles deveriam lidar com o pecado com um radicalismo. Eles deveriam ser radicais ao tratar o pecado. Não pode brincar com o pecado. A imaginação, a nossa imaginação, ela é um dom concedido por Deus. Mas se ela for mal alimentada, com sujeira, com tanta porcaria que existe no mundo, claro que ela vai ficar suja. Nossa mente vai ficar podre. Todo pecado, não só o sexual, ele começa com a nossa imaginação. A gente imagina o pecado. Por isso, é de suma importância o que você coloca na sua dieta da mente, do coração, da alma. Certo? Porque é isso que vai alimentar a sua imaginação. O que você colocar de dieta para você, né? Eu poderia dar exemplo aqui. Tem gente que, eu gosto de futebol, eu gosto de novela, eu gosto de filme, sabe? Eu gosto de entretenimento. Tá, pois é. Tudo aquilo que você colocar com mais frequência diante de você é o que vai alimentar a sua imaginação. Então, quando a sua imaginação trabalhar, ela vai trabalhar nessa linha, com aquilo que você colocou como alimento para sua mente. Tá? Então, vai ficar tudo armazenadinho, guardadinho lá, e aí, quando a sua mente, o seu coração for produzir alguma coisa, vai ser com aquilo que você colocou lá. Por isso, Jesus foi radical. Ele deu duas propostas aí e colocou na mesa. Número 1, ou A. Tem sujeira nos seus olhos? Tem. Arranque, lance fora, não olhe mais, né? Fuja. Jesus disse, porque, olha o que ele disse, não aqui, mas em outro lugar. Ele diz, onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Tá? Então é preciso ser radical, sim. Eu estou colocando muita sujeira diante dos meus olhos? Arranca essa sujeira. Lança fora essa sujeira. Não olhe mais para isso que é sujo. Por quê? Porque onde estiver o seu coração, e aqui eu vou transportar o coração aqui, ó, porque a boca do coração é os olhos, tá? Do coração que eu estou dizendo é a mente. A boca por onde você alimenta a sua mente são os olhos. Aonde estiver o seu coração ou os seus olhos, ali está o seu tesouro. Aquilo que você valoriza. Ou aquilo que está guardado, armazenado. Porque tesouro a gente armazena. Tá? Paulo também
ele nos ajuda aqui nessa questão, ele orientando a igreja dos Filipenses. Ele disse, no capítulo 4, versículo 8, ele disse, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Puxa, é muito claro o texto. Essa é uma alternativa, tá? Arrancar, lançar fora, não olhar mais, ou seja, converter o seu olhar. Pastor, eu não quero nada disso. Tudo bem, você não quer mudar nada. Para você tá bom assim. Joia, não tem problema nenhum. A alternativa então aí é continuar no pecado, é continuar na sujeira, é continuar adulterando, tá? A alternativa, na verdade, é o pecado e o inferno, porque uma coisa puxa a outra. Inferno, por quê? Porque o inferno é a recompensa pelo pecado, é a recompensa que se recebe por pecar. O ponto aqui ele é tão fundamental que Jesus repetiu algumas vezes esse assunto. Nesse caso aqui, note que são 4 versículos ele repete 2 vezes. Se isso te faz pecar, arranque e lança fora. É isso que ele diz. É tão fundamental essa questão que Jesus usou de repetição aqui. Por quê? Porque se o teu olho te faz pecar, tropeçar, mas não só você, mas arrasta com você a outra pessoa. Porque lembra que eu falei do olhar? Pois é. Não só você é arrastado para o inferno por conta desse pecado, mas a pessoa que você interagir. Você arrasta ela com você para a lama. Você leva ela para um lugar que ela nem imagina. E aí Jesus diz o seguinte, se os teus olhos te fazem pecar, então arranca e lança. Se a mão te faz pecar, arranca e lança. Mas é claro que ele não está falando literalmente como entendeu Orígenes. Ele tá dizendo que é preciso olhar um pouco mais fundo o negócio. Por quê? Por que isso está me fazendo pecar? Por que isso está me fazendo adulterar? Por quê? Porque eu estou cobiçando. Porque eu estou colocando diante dos meus olhos, constantemente. E isso está me levando a pecar. E como eu já disse aqui, a alternativa do pecado, né, ou a consequência do pecado, o fim do pecado é o inferno. E no caso aqui Jesus deixou bem claro que continuar nessa segunda opção, ou opção B, pode custar o inferno de fogo. Desobedecer qualquer mandamento, posto que dos menores, acarretará consequências, pagamento devido. Pecado é igual à morte eterna. Ponto. O pecado, ele é muito mais discreto e silencioso do que imaginam boa parte das pessoas. Ele é capaz de se camuflar em um olhar, como disse Jesus aqui. Só que as consequências do pecado não são nada silenciosas e discretas. Elas são trágicas e escandalosas. E se não tratadas a tempo, se tornam eternas. Então, diante da iminência do pecado, uma ação radical é necessária, segundo ensinou Jesus aqui nesse texto. Qual que é essa ação? Romper com o pecado. Arrancar o pecado de nós. Lançar fora o pecado. Eu quero fazer uma última consideração aqui. Apesar de eu dizer isso, que é preciso, nas palavras de Jesus, romper com o pecado, arrancar fora, lançar fora, eu vou dizer para você, não tente encarar esse gigante chamado pecado. Ele tem uma lista enorme, muito grande, de vitórias contra pessoas de todas as classes sociais, doutores, mestres, sábios, ignorantes,
ricos, milionários, pobres, empresários, empregados, religiosos, gente de fé, gente sem fé, ateus, agnósticos, todos caem de joelhos diante desse grande adversário. A gente tem que admitir, ele é destruidor, ele é implacável. O pecado não tem misericórdia. Ninguém escapa, ninguém. Por isso, a Bíblia diz, todos pecaram. Ela afirma que todos pecaram, veja que o verbo está no presente. Mas olha, essa afirmativa está incluindo inclusive as pessoas que ainda vão nascer, que nem nasceram ainda. E a Bíblia já está dizendo que elas também pecaram. Por quê? Para elas pecarem também, basta nascer. E, consequentemente, invariavelmente, vão pecar. De uma forma ou de outra. Ou cometendo o ato em si, ou cobiçando aqui na mente, no coração. Essas são palavras de Jesus. Mas não precisa se desesperar. Eu tenho uma boa nova para você. E deixo com você agora essas boas novas, palavras de Jesus. Elas estão em João, capítulo 10, versículo 27 a 30. Tradução aqui é a NVI. Diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, tá? Ele é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Você ouviu a voz de Jesus nesse sermão? Então, não há o que temer. Se você segue Jesus, já segue Jesus, continue. Se você não segue Jesus, comece agora. Afinal, foi a voz dele que você ouviu. Não foi a minha. Foi a dele. Foi a voz dele que você ouviu nesse sermão dizendo para você assim, te chamando na verdade. Vinde a mim, minha ovelha preciosa. Foi por você que eu entreguei a minha vida na morte. Morte de cruz. Foi por você que eu fiz isso. Foi para te salvar dos seus próprios pecados, inclusive desse. Oremos. A minha oração é que esta palavra faça sentido no coração dos meus amigos, dos meus irmãos, e que, fazendo sentido, leve-os a decidir andar contigo, Senhor. O plano do Senhor, o propósito do teu Pai, é nos levar contigo. Onde estiver o Senhor, estejamos nós também. Essa é a tua vontade. Alcança todos aqueles que são ovelhas tuas. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo resto de noite e até a próxima, querendo Deus.